Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 3 de março de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje estamos na nossa lição 62. O perdão é a minha função como a luz do mundo. Ontem nós demos o primeiro dos 7 passos gigantescos em direção a uma mentalidade crística, em direção a uma mentalidade certa, em direção ao sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, em direção à cura das nossas mentes, a uma mente de 5ª dimensão, tá? Então, ontem nós declaramos, eu sou a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. E hoje nós declaramos, o perdão é a minha função como a luz do mundo. Na verdade, o perdão é a minha única função como a luz do mundo, né? E nós já vamos entender o motivo disso. É o teu perdão que trará o mundo das trevas até a luz. É o teu perdão que permite que reconheças a luz na qual vês. O perdão é a demonstração de que és a luz do mundo. Através do teu perdão, a verdade sobre ti mesmo retorna à tua memória. Portanto, é no teu perdão que está a tua salvação. As ilusões sobre ti mesmo e sobre o mundo são uma só. É por essa razão que todo o perdão é uma dádiva para ti mesmo. A tua meta é descobrir quem és, tendo negado a tua identidade por atacar a criação e o seu Criador. Agora estás aprendendo como te lembrares da verdade. Para isso, o ataque tem que ser substituído pelo perdão, a fim de que pensamentos de vida possam substituir pensamentos de morte. Lembra-te de que a cada ataque invocas a tua própria fraqueza, enquanto que a cada vez que perdoas, invocas a força de Cristo em ti. Será que não estás começando a compreender o que o perdão fará por ti? Removerá da tua mente toda a sensação de fraqueza, tensão e fadiga. Afastará todo o medo, culpa e dor. Restaurará a invulnerabilidade e o poder que Deus deu ao seu filho à tua consciência, né? Então, aqui trata-se de uma questão de nós não termos consciência do nosso próprio poder e de nossa própria invulnerabilidade, que são nossas heranças de nascimento, porque somos, sim, os filhos de Deus, as filhas de Deus. Vamos ficar contentes por começar e terminar este dia praticando a ideia de hoje e por usá-la tão frequentemente quanto possível ao longo do dia. Ela ajudará a fazer o dia tão feliz para ti quanto Deus quer que sejas. E ajudará a todos à tua volta, assim como aqueles que parecem estar longe no espaço e no tempo, a compartilharem essa felicidade contigo. Com tanta frequência quanto puderes, se possível fechando os olhos, dize hoje para ti mesmo: o perdão é minha função como a luz do mundo. Quero cumprir a minha função para que eu possa ser feliz. O perdão é minha função como a luz do mundo. Quero cumprir a minha função para que eu possa ser feliz, né? E isso é uma verdade. Se nós temos uma função e essa função nos foi dada por Deus, nós queremos cumprir essa função para que possamos ser felizes.
Imagine que você passou longos 10 anos dentro da faculdade de medicina. Você estudou 6 anos para ser um clínico geral, depois você fez mais 2 anos de uma residência, depois você fez mais 2 anos para se tornar um cirurgião, enfim. Imagine que você não pode, por algum motivo, exercer a sua função de médico, de cirurgião, de especialista, daquele indivíduo que estudou durante uma vida para poder ajudar a curar os seus semelhantes. Como é que você vai ser feliz? É a mesma coisa. A nossa função é o perdão, porque é no perdão que nós expressamos a nossa verdadeira natureza, né? E hoje, daqui a pouco, a gente vai ler um pouco mais do texto dos 4 compromissos, e vocês vão ver como esse texto casa com a nossa jornada ascensional aqui através do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, tá bom? Em seguida, dedica 1 ou 2 minutos a considerar a tua função e a felicidade e a liberação que ela te trará. Deixa pensamentos correlatos virem livremente, pois o teu coração reconhecerá essas palavras e em tua mente está a consciência de que são verdadeiras. Se a tua atenção se desviar, repete a ideia e acrescenta: quero me lembrar disso porque quero ser feliz, né? Então, eu quero me lembrar da minha função e eu quero cumprir a minha função para que eu possa ser feliz. O perdão é a minha função como a luz do mundo, tá bom? O que é o perdão é outro assunto, né? Nós já estudamos exaustivamente nos vídeos de 2021, nos vídeos de 2022, nos vídeos de 2023. Se você ainda não assistiu a playlist Workshop do Perdão, ela tá aberta, é gratuita, tá aqui no nosso canal. Procure o Workshop do Perdão. Você vai achar uma playlist, sei lá, acho que de 20 e poucos vídeos, eu não me lembro. Eu fiz essa playlist em 2021, quando eu estava começando aqui a engrenar o canal, né? Então, vai lá para a playlist Workshop do Perdão, estude, tome notas, né? Eu estou supondo que vocês atenderam as minhas orientações de início do ano, né? De assistir as aulas com um caderno e com uma agenda do ano, né? Então, anote os seus insights, anote o que você aprende a cada dia, a cada aula, tá? E lembre-se que hoje à noite nós temos live, nós vamos terminar o capítulo 4 hoje, nós vamos terminar o capítulo 4 hoje, olha que legal. 4 capítulos do livro texto, com uma aula para cada sessão, não é legal? Hoje nós vamos ter mais uma sessão, e aí na semana que vem eu acho que eu vou fazer uma live especial, tá? Eu vou fazer uma live especial entre capítulos, né? Enfim, meus queridos, o perdão é a sua função como a luz do mundo. Agora, nós passamos aqui para a leitura do livro A Workbook Companion, Commentaries on the Workbook for Students from A Course in Miracles. Então, nós temos um livro aí, acompanhante do livro de exercícios, comentários, né, sobre o livro de exercícios para os estudantes de Um Curso em Milagres, né? Então, os destaques que ele faz, o Alan Watson, que escreveu esse livro juntamente com Robert Perry, que é um grande professor de Um Curso em Milagres nos Estados Unidos, ele diz assim: note a ênfase em ter um dia feliz. É por isso que nós praticamos, porque praticar ajudará a fazer o nosso dia feliz.
Também trará felicidade às pessoas à nossa volta e até mesmo às pessoas em tempos distantes e em lugares distantes. Por quê? Porque o tempo é uma ilusão. Porque as mentes estão todas conectadas. As nossas mentes também estão conectadas com as mentes dos nossos antepassados que já passaram para o plano espiritual. As mentes são todas uma só, tá? Essa não é uma prática egoísta que nós estamos fazendo, de jeito nenhum. Estudar um curso em milagres ilumina a todos e a cada um dos seres humanos. Os que estão encarnados, os que estão aguardando para reencarnar, os que acabaram de desencarnar. Se você perdeu um ente querido recentemente, né? E muitas pessoas perderam entes queridos recentemente, inclusive por conta dessa pandemia, né? Dessa loucura que foi essa pandemia, e uma tentativa clara de destruir o espírito humano, né? De dar início aí a um apocalipse, né? Acabar com a espécie humana, no meu interessante ponto de vista, né? Então tenha certeza de que o fato de você estar estudando um curso em milagres no dia de hoje está ajudando a cada uma dessas pessoas, né? Eu, nos últimos anos, eu perdi várias pessoas queridas. Não pessoas muito próximas, né? Só um minuto, gente, que eu vou ter que... Só um minuto aqui. Eu perdi, então, várias pessoas queridas aí nesses últimos 2 anos, né? Pessoas não tão próximas, mas de alguma maneira próximas, né? Enfim, é isso. Praticar o curso com certeza está sendo de ajuda para essas pessoas que de alguma maneira, de alguma forma, né, estão conectadas aí comigo, tá? E com vocês a mesma coisa. Note também que esta lição menciona a fórmula de praticar o livro de exercícios pela manhã, à noite e ao longo de todo o dia. Nós podemos assumir hoje que, assim como ontem, o que nós podemos fazer, a prática que nós fazemos na manhã e à noite deve ser uma prática de períodos mais longos, né? Uma prática mais longa. Finalmente, note por que essa prática está relacionada a que os pensamentos possam fluir livremente. Porque o seu coração irá reconhecer essas palavras e na sua mente está a consciência de que essas palavras são verdadeiras. Os pensamentos relacionados, em outras palavras, vêm de um poço muito fundo, muito profundo nas nossas mentes. É um lugar no qual nós já compreendemos essas ideias. Elas trazem a sabedoria desse poço profundo até a superfície, para fazer com que essa sabedoria seja nossa, isto é, para que essa sabedoria ela chegue à nossa consciência e para que então nós possamos nos aproximar dela. Então essa analogia aqui que ele faz, eu acho muito legal, né? Então essa sabedoria da mente crística, essa sabedoria do sistema de pensamento do Espírito Santo, ela está muito lá no fundo das nossas mentes, ok? Então, nós temos que entrar em profunda meditação para que possamos alcançá-la. No momento em que nós alcançamos essa sabedoria, que já é nossa, ela é nossa por direito divino, ela é sua, eu não estou dando nada a você que já não seja seu.
Eu estou, na verdade, tentando ensinar você, ajudar você a alcançar esse lugar dentro, na profundidade da sua mente, onde você já tem esse conhecimento. Um lugar no qual esse conhecimento já é seu, que é a sua mente supraconsciente. É o seu eu supraconsciente, é o seu eu superior ou o seu eu superconsciente, se você preferir. Tá lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, né? E você vai lá e acessa esse conhecimento. É como se você fosse numa biblioteca secreta dentro da sua casa e você pudesse pegar os arquivos, pegar os livros, né? Que te dão essa sabedoria, que já é sua. É isso que as lições fazem conosco. E aí ele traz um belo comentário aqui pra gente. O que faz a luz do mundo? A luz do mundo perdoa. Como a luz do mundo, a minha função não é ensinar as pessoas novas ideias, corrigir as suas compreensões equivocadas ou ser o seu cavaleiro numa armadura brilhante. A minha função é simplesmente perdoá-las, perdoar as pessoas. O perdão é a demonstração de que você é a luz do mundo. Através do seu perdão, a verdade a seu próprio respeito retorna à sua memória. O perdão não apenas traz a luz para as mentes daqueles à minha volta. Ele me capacita a me lembrar da luz em mim mesmo. Ele me lembra da verdade a respeito de mim mesmo. O perdão é o que me salva. Fazer aquilo para que eu estou aqui me lembra do que eu realmente sou, né? Então, o que é aquilo que eu estou aqui para fazer? O que é? É perdoar, né? O perdão não apenas... por quê? Porque as ilusões sobre você mesmo e as suas ilusões sobre o mundo são uma só. Porque eu projeto no mundo as ilusões que eu tenho a respeito de mim mesma. Você projeta no mundo as ilusões que você tem a respeito de si mesmo. Se nós vemos a ilusão do pecado num irmão, o que eu estou realmente vendo são as minhas próprias ilusões ao meu próprio respeito. Quando eu perdoo aquele irmão, eu estou perdoando a mim mesmo, vendo através da ilusão que obscureceu a verdade, tanto em mim quanto nele. Quando os pensamentos de ataque são substituídos por pensamentos de perdão, então eu estou substituindo a morte com a vida. O perdão, no sentido do curso, né? Ele determina, ele se configura como o nosso caminho para fora do inferno. Porque o inferno no qual nós estamos foi feito pelos nossos próprios julgamentos e pelos nossos próprios pensamentos de ataque. O perdão convoca o Cristo em mim, enquanto que o ataque convoca a minha própria fraqueza. À medida em que eu convoco o Cristo em mim, o Cristo vem adiante e eu começo a reconhecer o Cristo como o meu verdadeiro self, o meu verdadeiro ser. O perdão restaura a invulnerabilidade e o poder que Deus deu ao seu Filho. Onde o perdão é necessário? Não apenas naquilo que nós pensamos como sendo as grandes coisas, traições, enganos ou tentativas óbvias de causar prejuízo, causar dano. Qualquer pensamento na minha mente que me separa do outro e que me faz diferente é um pensamento de ataque e precisa ser substituído com o perdão. Qualquer pensamento que diminua a outra pessoa, a despreze, veja o outro como menos que, veja o outro como menos digno de amor por qualquer razão,
que afaste as pessoas, que veja as pessoas com desamor, que veja a mim mesmo ganhando algo às custas da perda do outro, desejando uma injúria ou uma perda de qualquer natureza para o outro, ou que não tenha fé no amor no seu coração, esse é um pensamento de ataque e ele precisa ser substituído com o perdão, com o pensamento de perdão. E essa é a minha função hoje e a cada dia, que eu libere o mundo da escravidão na qual eu o coloquei, que eu possa retirar os meus julgamentos do mundo e então redescobrir a verdade milagrosa da minha própria natureza divina, através da minha disponibilidade para ver a natureza divina em todos aqueles à minha volta. Então ele traz um conceito de perdão aqui que eu gosto muito, né, gente? Ao longo desses 3 anos e 2 meses de vídeos diários aqui com vocês, o perdão talvez tenha sido o nosso tema mais recorrente. Nós falamos sobre o perdão no sentido, no significado de um curso em milagres, praticamente todos os dias. E eu não vou deixar de reforçar aqui com vocês que a primeira pessoa que você precisa perdoar é você mesmo, por ter se permitido acreditar e se permitir entranhar no sistema de pensamento do ego, ok? Então essa é a primeira pessoa que necessita do seu perdão, tá bom? O que é interessante aqui nessa definição que ele dá? Ele diz que qualquer pensamento de ataque que eu tenha em relação ao meu irmão precisa ser substituído por um pensamento de perdão. E o que vem a ser esse pensamento de perdão? É o pensamento no qual eu me vejo sendo uma com o outro. Durante o dia, se nós formos ser bem honestos aqui, e esse curso, ele nos propõe uma reprogramação mental baseada na honestidade, e apenas na honestidade total, na honestidade radical. Nós temos que ser totalmente verdadeiros conosco mesmos. Por isso que o primeiro compromisso, ser impecável com a própria palavra, ele se casa tão bem com o curso em milagres. Nós vamos ter que admitir que durante o dia nós temos N pensamentos de ataque, né? Eu tô aqui no trânsito dirigindo e tem uma pessoa na minha frente que se recusa a sair do lugar. Gente, eu já xinguei essa pessoa dentro da minha mente, e às vezes até em voz alta, né? 20 vezes, 30 vezes. O tempo que aquela pessoa estiver ali sambando na minha frente sem tirar o carro no lugar, eu tô xingando ela, né? Aí eu vou no caixa do supermercado. Aí a pessoa é completamente enrolada. Eu já tô enviando um monte de pensamentos de desprezo, né? Eu passei por uma situação assim na semana passada, né? Eu precisava fazer uma compra num estabelecimento que eu compro online há muito tempo. E uma nova pessoa veio me atender. E aí, gente, como boa virginiana que sou, mandei um e-mail para a pessoa com todos os detalhes do que eu queria. Então eu falei assim, eu quero X com Y na data Z. Aí a pessoa me respondeu, não, que ótimo, então já acertei aqui para você. O que você acha dessa opção? É A com B na data C. Gente, eu quase tive um treco. Sabe que a pessoa surtar? Eu quase tive um treco. Aí eu peguei no telefone e liguei para a pessoa. Aí passou. Aí passei os dados do cartão de crédito para a pessoa poder fazer a compra.
Aí a pessoa disse para mim, eu não consigo de jeito nenhum, seu cartão de crédito não está autorizando. Ele diz que a data de validade está errada. Aí eu fui olhar e vi que eu tinha digitado errado. Em vez de digitar 11 de novembro, eu digitei 01 janeiro. Aí eu corrigi, enviei a correção para a pessoa. Aí tá, passou. Não autoriza de jeito nenhum, você vai ter que ligar para o cartão de crédito. Gente, tem coisa mais divertida, tem maneira mais legal de a gente matar o tempo do que ligar para o cartão de crédito para resolver um problema, qualquer que seja. Liguei. O Espírito Santo estava tão bom naquele dia que eu consegui falar com a atendente do cartão de crédito em 3 minutos. Aí ela falou para mim assim, minha senhora, não tem nenhum problema com o seu cartão de crédito. Só a data de validade é que está sendo digitada errada. A senhora digita corretamente. Falei, não sou eu que estou fazendo a compra. A senhora informa para a pessoa digitar corretamente que está tudo ok com o seu cartão. A compra vai ser liberada. A senhora está usando um cartão virtual para compras pela internet. Aí eu liguei para o homem. Não, eu digitei certo. Tá aqui, 01. Eu falei, mas eu já tinha corrigido. Eu esqueci de corrigir. Me desculpe. Gente, quando eu desliguei aquele telefone, eu queria matar as moléculas de ar à minha volta. Então, o que é isso? São os meus pensamentos de ataque. E aí, o que eu posso ver de mim nessa situação? Eu posso ver o quanto eu ainda sou intolerante, o quanto eu ainda sou paciente e o quanto eu me aproveito da falha do outro, né? Para descontar no outro todo esse desejo inconsciente de torná-lo um pecador, de culpá-lo, de jogar a minha culpa, a minha batata quente na mão do outro, que é isso que eu estou fazendo. Porque se a batata quente não estivesse comigo, eu não poderia passá-la adiante. O homem ia estar lá fazendo tudo errado durante horas, dias e semanas e eu ia estar calma. Eu teria 2 opções. Eu falaria assim, bom, eu vou ajudar essa pessoa, obviamente uma pessoa boa, de boa índole, bom caráter, uma pessoa prestativa. Não estou aqui questionando isso. Então, eu vou ser paciente com essa pessoa e ajudá-lo no passo a passo para fazer a compra. Ou então eu vou entender que realmente eu estou exasperada e eu preciso de outra pessoa que me atenda de outra forma. E aí eu poderia ter ligado para a chefe dele e falado, olha, você pode me atender diretamente? Porque não está funcionando. Mas aí é chato, né? Porque também a gente, de repente aquela pessoa está lá precisando do emprego e eu vou fazer uma queixa. Que não seja direta, mas será indireta, né? Então, o que eu tô querendo chamar a atenção aqui para vocês é exatamente o que ele falou. Não se trata de nós perdoarmos as coisas grandes apenas. Se torna uma questão de nós configurarmos a nossa mente para o perdão. Para olhar para o outro sem estabelecer os julgamentos. A partir dos julgamentos, eu consigo configurar um conjunto de pensamentos de ataque. Esse homem é um lerdo, esse homem não faz nada direito, esse homem não lê o e-mail, esse homem não lê a mensagem, esse homem não presta atenção no que faz, esse homem é desatento, ai meu Deus do céu, eu quero outra pessoa para me atender. É uma total reconfiguração da minha mente. Talvez esteja nervoso, teve um mau dia, ainda não tem prática, acabou de começar. Vou ajudar, vou ser mais paciente, vou ser mais tolerante, né?
E quando a mente da gente vai para esse lugar, a situação do lado de fora ela se corrige muito rapidamente. Outro dia eu estava na fila de um restaurante que serve as porções, né? Não sei, aqui quem mora no Rio deve conhecer o Delírio Tropical. E aí eu estava na fila para almoçar. E aí chegaram 2 pessoas e ficaram na fila atrás de mim. Um casal, eu não sei se eram amigos, se eram marido e mulher. E aí a mulher contava para o homem uma situação muito desagradável e ela estava choramingando e se vitimizando, que ela tinha passado com uma pessoa com quem tinha havido um mal entendido. E o homem respondia para ela, defendendo ela, gritando. Ele falava num tom de voz assim, bastante superior ao que o ambiente permitia. E ela choramingava e ele gritava. E ela choramingava e ele gritava. Vocês devem estar rindo aí, né? A essas alturas do campeonato. E aí eu falei assim, meu Divino Espírito Santo, me ajuda a eu me centrar aqui. Eu preciso almoçar. E as pessoas atrás de mim. Ela choramingando e se lamentando e ele defendendo ela e gritando. Mas gritando mesmo, ele falava bem alto. Aí eu comecei a orar, eu imediatamente entrei em oração. E eu falei assim, meu Deus, meu Divino Espírito Santo, me ajuda a ver o Cristo nos meus irmãos. E eu me voltei completamente para dentro. E me esqueci deles e fui pedir as porções. Gente, eu não tô brincando com o que eu vou contar para vocês. Não deu 2 minutos, aquele som atrás de mim acabou. E eu falei assim, ué, o que aconteceu? Quando eu olhei para trás, as pessoas tinham ido embora. Eu juro para vocês. Então, eu tinha criado, com a minha mente nervosa, aquele problema. No momento em que eu me centrei, me voltei para mim e pedi ao Divino Espírito Santo, me ajude a ver o Cristo nos meus irmãos, os meus irmãos foram embora. Mas foi tão bizarro que num dado momento me pareceu que aquelas pessoas tinham sido sugadas por um portal no espaço-tempo. Eu sequer vi as pessoas se movimentarem. Então eu acho que elas foram criações da minha mente mesmo. Quando eu aprendi a lição, aí então elas desapareceram, né? E como essa história aqui para vocês, eu tenho centenas de histórias para contar para vocês que me aconteceram ao longo da minha prática dos ensinamentos de um curso em milagres. E vocês já devem ter pelo menos aí umas 20, 30 histórias para me contar e para compartilhar comigo. Se quiserem, compartilhem nos comentários, né? Vocês sabem que eu adoro ler os comentários, né? Então, basicamente, eu acho que trazer exemplos, né, é sempre bom, porque quando você faz uma prece sincera, é impossível o Espírito Santo não te responder. E vocês vejam que a minha prece não foi assim, ó meu Divino Espírito Santo, traga um buraco negro para sugar essas pessoas. Não foi essa prece. Foi uma prece de perdão. Foi uma prece do tipo, ó meu Divino Espírito Santo, por favor me ajude a ver o Cristo nos meus irmãos, né? E os meus irmãos foram levados ali para a dimensão da consciência crística. Provavelmente eles vieram, foi feito o download deles para eles me ensinarem uma lição. Quando eu aprendi a lição, foi feito o upload deles para a dimensão da consciência crística. Tá bom? Mas então, gente, o que eu queria deixar hoje como uma mensagem que eu considero muito importante para vocês e para mim também, né? Obviamente, é que se eu não praticar,
se eu não colocar o que eu aprendo aqui em prática todos os dias, eu não vou conseguir subir a minha escada ascensional. Se vocês acham que a vida fica diferente para um estudante de um curso em milagres, eu diria para vocês que esse é um ledo engano, tá bom? Ledo engano. Ledo engano, porque a vida ela fica igualzinha a que era antes. Só que a sua maneira de reagir aos desafios, ela muda completamente. A sua percepção dos desafios, ela muda completamente. Tá? E, obviamente, que a partir da mudança da sua mente, aquelas oscilações, os picos e vales que eram assim, intensos, eles vão ficando a cada dia mais suaves. Nesse sentido, sim, muda, tá? Mas se você achar, talvez você ache, né? Muitos alunos acham e compartilham isso comigo, que porque você está estudando, você não vai mais ter desafios na sua vida. Não é verdade. Não é isso que vai acontecer, tá? De forma alguma. Tá? Os desafios vão continuar a acontecer. Os pequenos desafios, como você tentar comprar uma coisa no cartão de crédito e não conseguir, até os grandes desafios, como de repente você passar pela perda de um ente querido, né? Vão continuar a acontecer, tá bom? Então entendam isso. Eu vou continuar aqui a leitura do texto do primeiro compromisso, dos 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz. E o primeiro compromisso, lembrando, seja impecável com a sua palavra. As palavras têm imenso poder e não devem ser usadas de modo leviano. Diga apenas aquilo em que acredita, usando corretamente a sua energia. Fuja de fofocas e de comentários negativos. Pare de reclamar da vida. Pare de reclamar dos outros. Pare de falar mal dos outros. Tá? Difícil, né? Nós somos muito... Essa programação de reclamar da vida, de falar mal dos outros, de apontar o dedo na cara do outro, ela tá muito entranhada nas nossas mentes. É uma programação do ego muito resistente e muito fundamental. Por isso que o Dom Miguel Ruiz, ele diz que se a gente consegue quebrar essas 4 programações, né, através do assumir esses 4 compromissos, ser impecável com a palavra, não levar nada para o lado pessoal, não tirar conclusões, isto é, não fazer julgamentos, e sempre dar o melhor de si, eu já quebrei as 4 colunas do edifício do sistema de pensamento do ego. Né? Depois a gente vai, à medida que a gente caminhar no texto, nós vamos fazer um paralelo com o que a gente aprende no curso, tá? Vocês já vão entender como. Agora vamos examinar o significado da palavra impecabilidade, que quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem, portanto, impecável é sem pecado, tá? Essa é uma das definições, mas não é aquela corriqueira que a gente utiliza para a língua portuguesa. Por isso que eu não uso essa palavra no contexto do ensinamento de um curso em milagres, tá bom? As religiões falam sobre pecado e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo o que você sente, acredita ou diz, que se volta contra você mesmo. Ou seja, toda vez que você se julga ou culpa por alguma coisa, esse é um pecado. Ser impecável é não contrariar a sua natureza. É assumir a responsabilidade pelos seus atos,
sem julgamentos ou culpas. Desse ponto de vista, todo o conceito de pecado se transforma de alguma coisa moral ou religiosa em algo que pertence ao senso comum. O pecado começa quando você se rejeita. Eu vou ler essa frase de novo e você pode escrever ela aí na sua agendinha no dia 3 de março de 2024. O pecado começa quando você se rejeita. A autorrejeição é o maior de todos os pecados. Em termos religiosos, trata-se de um pecado mortal que leva à morte. A impecabilidade, portanto, por outro lado, leva à vida. Ser impecável com a sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Se eu o encontro na rua e o chamo de estúpido, parece que eu estou usando a palavra contra você. Na realidade, eu a estou usando contra mim mesmo, já que você vai me odiar por isso. E o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu fico zangado e com a minha palavra envio todo o meu veneno emocional para você, esse veneno está dentro de mim. Senão eu não estaria dando ele para você, te xingando de estúpido, tá? Eu estou usando a minha palavra contra mim, né? Na verdade, eu estou multiplicando aquele veneno. Porque você vai recebê-lo e você depois vai me devolver ele. Né? Então eu estou multiplicando, estou distribuindo, e como se eu estivesse distribuindo uma semente. Outras plantas nascerão daquela semente a qual eu distribuí, tá bom? Se eu amo a mim mesmo, irei expressar esse amor interagindo com você, e então serei impecável com a minha palavra, para que aquela ação produza uma reação análoga. Se eu amo você, então serei correspondido. Se eu insultá-lo, você me insultará. Se eu lhe demonstrar gratidão, você terá gratidão por mim. Ele está falando aqui de sentimentos verdadeiros, tá? E não daquele amor que a gente dá para o outro amar a gente de volta. Então não confundam. Não está falando daquela gratidão falsa, tá? Se eu for egoísta, você também o será. Se eu usar a palavra para colocar um encantamento em você, você irá colocar um encantamento em mim. Então, por exemplo, eu chego para você e falo assim: você é um estúpido, porque você não consegue emitir, fazer a compra com o meu cartão de crédito. Ele pode até não falar nada, porque ele está numa posição em que ele é que quer me vender o produto. Mas ele vai pensar assim: e você é uma grossa. Pronto, ele já mandou o veneno emocional dele para mim. E o ego de ambos, os egos de ambos estão bem satisfeitos, tá bom? Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia. É usá-la na direção da verdade e do amor por você mesmo. Se você se comprometer a ser impecável com a sua palavra, basta essa intenção para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. Aqui vou fazer um adendo. Vamos supor que eu chegue para o homem lá da compra online e fale assim: você é um estúpido. Isso é verdade? Vamos apelar lá para Byron Katie do trabalho de Byron Katie, lembram? A gente falou dele bastante ano passado. Isso é verdade? Eu não sei. Eu posso dizer com certeza que isso é verdade? O homem é estúpido? Vou dar uma possibilidade para vocês que não corrobore a minha hipótese de que o homem é um estúpido. O homem, no dia anterior, ele tinha passado a noite acordado, enchendo a cara. Então ele acordou no dia seguinte meio grogue, ele não conseguia raciocinar direito. Apesar dele ser muito estúpido, ele não conseguia fazer a compra. Vou dar outra hipótese para vocês. O homem tem uma criança pequena, ele tem um bebê de 6 meses.
O bebê chorou a noite inteira. Nem ele nem a mulher conseguiram dormir. Ele chegou no trabalho meio grogue. Não conseguiu fazer a compra online. Então eu não sei se é verdade. É isso que é ser impecável com a palavra. Eu só vou falar aquilo que seja verdade. Eu não sei se o homem é estúpido. Talvez até seja. Talvez até seja. Talvez até ele seja uma besta e a moça lá contratou ele para ajudar ele porque ninguém contratava. Mas, se eu olhar com os olhos do Cristo, isso também é uma mentira. Porque aos olhos do Cristo, ele é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Ele não é uma besta. Ele não é estúpido. Ele só está um pouco confuso na expressão fenomênica dele. Entenderam? No entanto, é difícil firmar esse compromisso porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Gente, esse é um compromisso muito difícil de firmar. Oi, Jaque, você gostou do meu cabelo novo? Não, eu achei horrível. Eu acho que o seu cabeleireiro, inclusive, pode mudar de profissão. É, Jaque, não dá pra ser sua amiga mesmo, né? Tchau. Não é assim que a vida funciona? É assim, gente. É social. A programação é social. Assumir esses 4 compromissos aqui é difícil pra caramba, né? Pracas. É difícil pracas. Vamos lá. Temos aprendido a mentir como um hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas com nós mesmos. Nós não somos impecáveis com a palavra. O poder da palavra é utilizado de forma completamente errada no inferno. Costumamos usar a palavra para amaldiçoar, culpar, causar remorso, destruir. Claro, podemos usá-la no sentido correto, mas não com muita frequência. Na maior parte do tempo, ela é usada para espalhar o nosso veneno pessoal, expressando raiva, ciúme, inveja e ódio. Manipulando, controlando, exagerando, enfeitando, mentindo, fofocando, reclamando, diminuindo, omitindo, né? A palavra é magia pura, o presente mais poderoso que temos como seres humanos e a usamos contra nós mesmos. Planejamos vingança, criamos o caos no mundo. Usamos a palavra para criar ódio entre raças e pessoas diferentes, entre famílias e nações. Fazemos mau uso dessa força com muita frequência, e essa é a nossa forma de criar e perpetuar o sonho do inferno. O sonho do inferno, pra gente, o que é? É o pesadelo do ego. Que aqui na terceira dimensão seria o oposto do sonho feliz. Tá bom? O pesadelo do ego negativo. É assim que nós nos desvalorizamos, a nós mesmos e os outros. É assim que nos desvalorizamos, nós e os outros. E nos mantemos em estado de medo e dúvida. Como o mau uso da palavra atrai malefícios, estamos o tempo todo lidando com o mal, ignorando os efeitos mágicos que a nossa palavra é capaz de produzir. Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela possuía uma filha a quem adorava e amava muito. Uma noite voltou para casa depois de um dia ruim no trabalho, cansada, tensa e com uma terrível dor de cabeça. Ela queria paz e sossego, mas a sua filha cantava e pulava alegremente. Alheia ao estado emocional da mãe, a menina se encontrava no seu próprio mundo, em seu próprio sonho. Sentia-se maravilhosa, expressando a sua alegria e o seu amor, saltando e cantando cada vez mais alto. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça da sua mãe, que num determinado momento, irritada, perdeu o controle.
Cale a boca, você tem uma voz horrível. Não pode ficar quieta. Eu ouvi isso quando eu era pequena. Eu ouvi exatamente isso. E aí, pensem que essa mãe pode falar de uma forma diferente, né? Minha filha, realmente eu estou morrendo de dor de cabeça, então eu vou te pedir para ir gritar e cantar e se expressar lá no seu quarto, com a porta fechada. Ou então, se você quiser ficar aqui com a sua mãe, você vai ter que ficar em silêncio. Né? Mas estamos sob a pressão dos nossos próprios pensamentos negativos. No fim das contas, ninguém está fazendo nada por mal. As pessoas estão fazendo o que podem, no momento em que podem, né? A verdade é que naquele momento a tolerância materna em relação a qualquer coisa era nula. Mas a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Depois disso, olha só, eu vou ler isso de novo porque é importante. A filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Ela amava tanto a mãe. Gente, a gente estuda isso em psicanálise, tá? Quem é psicanalista aqui sabe do que eu tô falando. Quem for psicólogo e psicanalista sabe do que eu tô falando. A gente estuda isso em psicanálise, tá? Ela amava tanto a mãe que, para não desagradar a mãe, ou para não, entre aspas, compreender que naquele momento a mãe estava errada, então ela internalizou a mentira de que a voz dela era horrível. Portanto, ela nunca poderia cantar. Nunca deveria cantar. E ela assumiu esse compromisso com ela mesma. Então, eu vou perguntar para você aqui. Qual foi o compromisso que você assumiu com você mesmo ou com você mesma por amor aos seus pais, ou aos seus avós, ou aos seus professores, ou ao padre da sua paróquia? Esses compromissos, de uma forma geral, eles são familiares e eles são transgeracionais. Por isso que numa família onde há pobreza, todo mundo tem que continuar pobre. Porque um dos compromissos que aquela família, que os indivíduos assumem e que transmitem para a sua descendência é que ali é família de gente pobre. Ali é o lar da pobreza. Né? Né? Depois disso, não cantou mais, acreditando que a própria voz era feia e que iria incomodar quem a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e quando lhe pediam que cantasse, ela se recusava. Até mesmo falar com os outros se tornou difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se ela quisesse ser aceita e ser amada, ela teria que suprimir as suas emoções. E aí temos um belíssimo, maravilhoso bloqueio no chakra da garganta. Fechou o chakra da garganta. Fica até difícil falar a própria verdade. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Essa menina cresceu e, embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complexo a partir de um encantamento materno, né? O mais poderoso de todos. Não tem nada pior do que a tua mãe, é pior do que pai, tá, gente? Pai é vice-campeão, que nem o Vasco. O pai fica com o vice, tá? A mãe é campeã. Que a tua mãe falou pra você de bom e de ruim tá escrito dentro da tua cabeça, como uma sentença escrita em pedra. Um encantamento lançado sobre ela pela pessoa que mais a amava, a própria mãe. Sua mãe nem reparou nas consequências das suas palavras. Não reparou que atraiu malefícios que encantaram a própria filha.
Não conhecia o poder de sua palavra e, portanto, não podia ser culpada. Era ignorante, portanto, foi leviana com as próprias palavras. Fez o que a própria mãe, o pai e outros educadores fizeram a ela de várias formas. Tinham feito a ela, de várias formas, com o mau uso inconsciente da palavra. Quantas vezes fazemos isso com os nossos próprios filhos? Emitimos esse tipo de opinião, obrigando-os a carregar esses malefícios por anos e anos a fio. As pessoas que nos amam fazem isso conosco, mas não se dão conta. Por isso precisamos perdoá-las. Elas não sabem o que fazem. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Outro exemplo, você acorda de manhã se sentindo muito feliz. Se sente tão bem que permanece na cama por 1 ou 2 horas em frente ao espelho se embelezando. Bem, um dos seus melhores amigos chega e diz: o que aconteceu com você? Você está horrível. Olhe só esse vestido. É ridículo. Pronto, é o suficiente para colocar você no caminho do inferno. Talvez ele só tenha dito isso para magoar você. E conseguiu. Emitiu uma opinião com todo o poder da palavra dele como apoio. Se você a aceitar, ela se tornará um compromisso e você colocará todo o seu poder nela. Esta opinião se transforma em um malefício. É uma maldição. A pessoa está te amaldiçoando. Lembra da história do gorro vermelho que eu contei para vocês semana passada? O gorro vermelho do namorado? Ali eu não aceitei, mas eu podia ter aceito. Na verdade, eu aceitei por uns 3 segundos, até o Divino Espírito Santo chegar e falar assim: nananina, não. Você está horrível. Esse gorro é horrível. Você está horrorosa. Você vai sair desse jeito? Se vocês forem bem, se nós formos bem objetivos, ele ali, vejam bem, eu não tô aqui querendo trazer o ódio de vocês para o cidadão, né? Era uma pessoa muito inconsciente, ele estava ali com as batatas quentes dele na mão, eu estava à mão para ele jogar. Acho que do jeito dele ele gostava de mim, acho de verdade, do jeito dele eu acho que ele gostava de mim, até bastante. Mas olha só, vamos ser bem sinceros. Não tem como uma mulher bonita ficar horrível, horrorosa, com um gorrinho de lã. Não tem como. Então o que ele estava dizendo ali pra mim é que eu era horrível e horrorosa. Entendem isso? Imaginem a Gisele Bündchen. Eu não estou me comparando com a Gisele Bündchen, não, tá? Só estou dando um exemplo aí para a gente poder olhar um contraste extremo que fica mais fácil de entendermos. Imaginem a Gisele Bündchen com um gorrinho de lã vermelho horroroso. Ela vai continuar linda. Porque a mulher é linda, né? A Madonna, ela falou uma frase que eu adoro, né? A Madonna, ela falou assim: eu sou uma mulher sexy. Você pode fazer o que você quiser comigo, me pintar, me vestir mal, me botar mal ajambrada, eu vou continuar sendo sexy, porque eu sou uma mulher sexy. Você pode me pegar, me botar dentro de um saco e amarrar o saco, e eu vou continuar sendo sexy. Sabe por quê? Porque a minha voz é sexy e eu vou falar. Gente, isso é o cúmulo da autoestima, né? Não por acaso a Madonna é leonina. Vocês entendem? Então ali, gente, o que estava sob o ataque não era o gorrinho vermelho. O gorrinho era o mote, era a deixa para dizer para mim: você é horrível, você é horrorosa, para acabar com a minha autoestima.
que já era pouca. Se não fosse pouca, eu não tava com uma pessoa que falava comigo desse jeito, né, gente? Vamos combinar. Então, o objetivo ali era me destruir emocional e psicologicamente. E aí ele usou o gorrinho, que eu em breve vou mostrar pra vocês o gorrinho, tá? Em breve, me aguardem. O gorrinho vai aparecer num vídeo em alto estilo. Aguardem, porque a oportunidade vai chegar. Então, o desejo dele era me destruir. Você é horrível, você é horrorosa. Você vai jantar assim, mas eu não posso jantar de outra forma a não ser me levando. Sou eu que janto, né? E o que uma pessoa ganha atacando desse jeito a pessoa com quem ela se relaciona? Ela ganha controle. É muito mais fácil eu controlar e manipular uma mulher sem autoestima que está do meu lado, está comigo. Ou um homem sem autoestima que está do meu lado, que está comigo. Vocês entendem? E assim nós passamos as nossas vidas amaldiçoando todos à nossa volta. Filhos, companheiros, namorados, maridos, esposas, pai, mãe. Né? Esses tipos de encantamentos são difíceis de quebrar. A única maneira de fazer isso, desfazer um encantamento, é realizar um novo compromisso baseado na verdade. E é isso que o Dom Miguel Ruiz propõe nesse livro. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com a sua palavra. De um lado do fio da espada estão as mentiras, que criam malefícios, e do outro está a verdade, que possui o poder de quebrar esse encantamento. Apenas a verdade pode nos libertar. Já disse o nosso Mestre Jesus, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse, gente, é o momento da humanidade. Se abrir para conhecer a verdade. Esse é o momento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O vídeo tá longo, já tô com 1h02, mas eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu vou mudar um pouco a história, porque eu não pedi autorização para essa minha amiga para contar, então eu vou mudar um pouco a história. Eu tenho uma grande amiga, tipo assim, ela é minha irmã. A gente foi separada na maternidade. Ela é muito amiga. E ela é uma pessoa que eu amo muito. E ela é uma pessoa de uma origem muito humilde. E ela hoje, depois de muita luta com as próprias crenças negativas e sem falsa modéstia, depois de muito apoio meu, ela conseguiu abrir o próprio negócio. E ela está prosperando. E o grande tema da vida dela era a pobreza, tá? Era o grande problema da vida dela. E ela é uma profissional muito, ela é top no que ela faz. Mas sabe o que é muito? Tipo assim, a gente estava conversando semana passada, ela falou que no ano passado ela fez mais de 10 cursos na área dela. É nesse nível, tá? E aí, ela levou a mãe dela. Bom, eu conheci o estabelecimento comercial dela sem ser essa semana, a outra. Eu já tinha conhecido, mas estava em obra, e aí eu fui já funcionando. Agora tem 10 dias, 12 dias. E ficou um show, ficou um escândalo, ficou tudo muito legal, espaçoso, bonito, bem feito, a obra ficou legal, ficou muito legal. Então, assim, no meu pensamento, ela vai prosperar enormemente. Ela vai ter muito sucesso e ela merece muito esse sucesso. E aí ela estava me contando que levou a mãe para ver, né? E aí ela disse que a mãe entrou, olhou para cima, olhou para as paredes, olhou
para as salas, olhou para os banheiros. Tá bacaninha. Foi tipo uma coisa assim. Tá bacaninha, tá legalzinho. Aí disse que olhou para um lugar lá que tem um negócio que eu não vou aqui entrar em detalhes porque eu não quero, né? Um pedaço da parede que tá com um negócio que vai virar um armário, mas ainda não tem porta. E esse negócio vai ficar assim? Mãe. Por enquanto enquanto tô gastando muito dinheiro com a obra e tô muito endividada e depois eu vou chamar o marceneiro para fazer as portas. Aí foi na outra sala. E tinha o mesmo negócio. E aqui também, né? Vai ficar esse buraco? Porque na verdade é uma coisa só, que tem uma comunicação, mas em breve eu vou chamar o marceneiro para fazer as portas. Isso tá esquisito, né? Não tá bom não desse jeito. E não falou mais nada. E aí, gente? Como é que a minha amiga ficou? Ficou, mas também já desficou, né? Porque eu já fui buzinar tudo que eu achava lá no ouvido dela, né? É a história de cada um. Cada um dá conta do que pode dar. Talvez a vitória da filha seja demais para o sistema de crenças da mãe. Talvez até essa mãe, de uma maneira muito torta, esteja achando que está protegendo a filha de um futuro tombo profissional. Porque acha que a filha não é merecedora, não é digna, que é demais para ela, porque é demais para a família. Mas é assim. E eu tenho certeza que eu contando essas histórias para vocês, vocês vão se lembrar de uma história de vocês. Vocês vão se lembrar. Vocês vão se lembrar. E aí o que eu quero que vocês entendam hoje é que quando nós assumimos esse compromisso com a verdade, nós podemos dizer assim: não é verdade que eu seja horrível e horrorosa. Eu posso não ser a Gisele Bündchen, né? Nem sou, senão não estava aqui ensinando um curso em milagres, né? E estaria, como dizia a minha professora, fazendo compras em Paris. Aliás, nem fazendo compras, porque todas as lojas nas quais ela vai, ela ganha as coisas, né? Que o que ela veste, vende. Então ela ganha tudo. Mas eu estaria lá em Paris, no Champs-Élysées. Né? O negócio da minha amiga tá lindo, tá maravilhoso. Mas a mente adoecida da mãe dela escolheu olhar para a única falha. E se vocês me perguntarem já que você tinha notado, eu não. Eu não tinha visto, eu notei na hora que ela me mostrou. Eu não tinha visto. Eu só vi o que estava bonito e bacana. Mas a minha mente já tá configurada, né? Para focar no positivo em boa medida, né? Então hoje que nós façamos um compromisso, uma aliança com a verdade, em todos os níveis. Se eu não puder cumprir, então eu não prometo. Eu posso até esperar para prometer quando eu achar que eu posso cumprir, né? E também não estou falando isso para julgar e culpar a mãe. A mãe está fazendo o melhor que ela pode. Talvez até, como eu falei antes, imaginando que de alguma maneira torta ela tá lá protegendo a filha de algum dano, de alguma coisa, algum episódio futuro de fracasso, de desilusão e de perda, e de voltar lá para o lamaçal de onde veio. Vocês entendem? Qual é a verdade aqui? Está maravilhoso dentro das possibilidades que ela pode pagar, dentro do lugar onde ela vai ser capaz de honrar os compromissos dela.
Então está maravilhoso, essa é a verdade. Então no momento em que eu faço esse compromisso, como o Dom Miguel Ruiz propõe, esse compromisso com a verdade, eu posso falar, nossa, está realmente maravilhoso. A minha mãe não está conseguindo enxergar ainda, que pena, mas um dia ela vai conseguir. Tá bom, meus amores? Então essa era a longa mensagem que eu queria deixar com vocês no dia de hoje. Hoje à noite nós temos live, sessão final do capítulo 4. Eu aguardo todos vocês comigo hoje às 19 horas, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos hoje às 19 horas. Até mais.